Perderam Paris! Quem que lembra disso aqui, ó? Olha aí! Sempre teremos Paris, ironiza o ministro do STF sobre a possibilidade de perder o visto americano. Quem que lembra aí, me conta nos comentários. Não terão Paris, não terão e não terão mesmo. Paris já era para vocês também, ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como que os ministros perderam Paris. Segundo, como Alexandre de Moraes está provando do seu próprio veneno. E, em terceiro lugar, eu quero te contar sobre uma apuração que indica que há mais ministros do STF que serão sancionados em breve, que entraram na mira. Pois é, gente, teve aí um ministro do STF, que eu vou deixar vocês dizerem aí nos comentários quem você acha que é, eu tenho aqui o meu palpite, que ironizou a possibilidade de ter o visto americano cancelado, dizendo que sempre teremos Paris, citando o famoso filme Casablanca, pois os vistos de 8 ministros foram cancelados e Moraes já tomou uma Magnitsky na testa. E agora parece que eles estão descobrindo que não vai ter mesmo Paris. Vão ter Magnitsky e férias em Nova York do Maranhão. Olha aí a cidade de Nova York do Maranhão no mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês a entrada dela aí, ó. Bem-vindo a Nova York, só falta colocar ali ministros do STF. E agora aqui uma visão panorâmica da grande cidade de Nova York, no Maranhão, que os ministros vão poder visitar, né, na falta da verdadeira Nova York lá dos Estados Unidos. E essa cidade vai até ganhar, gente, uma réplica aí da Estátua da Liberdade para os ministros visitarem, uma réplica de 8 metros, para eles irem curtir lá, né, na falta de Nova York de verdade. E é bom eles irem se acostumando, porque os bancos europeus já começaram a bloquear os bens de Alexandre de Moraes e os demais ministros supremos são os próximos, se eles forem sancionados pela Magnitsky, que tudo indica que serão, como eu já vou mostrar para vocês. Antes disso, bora para essa revelação aqui do Martin De Luca, advogado do Trump. Ele é advogado da Trump Media, da Rumble, e ele está processando o Moraes lá na Justiça da Flórida. Dá uma olhadinha o que ele escreveu aqui no Twitter em inglês, traduzir aqui pelo próprio X, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos de Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após as designações de sanções do OFAC, mesmo sem ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não vão escolher Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens das vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindos às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Gente, o feitiço está se voltando contra o feiticeiro. É a cobra provando do próprio veneno. Moraes, que praticamente aí se divertia bloqueando os bens dos seus alvos, desmonetizando canais como o da revista Oeste, usem a criatividade. Agora ele está sendo bloqueado e desmonetizado mundo afora, inclusive na Europa, onde ele supostamente possui bens, segundo essas informações trazidas aí pelo Martin De Luca, que, como todos sabem, é um advogado formidável de um dos maiores escritórios da advocacia de Nova York. E ele repetiu isso em seguida aqui embaixo, olha aí, ó. Não só é verdade, como é prática padrão. Pois é, gente. Eu fico imaginando aqui como que tá a essas alturas o ministro Gilmar Mendes nesse momento. Vocês lembram, né? O ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, o maior articulador político da face da terra, que se orgulha do seu trânsito político em Brasília. É, o Gilmar. Aquele que organiza o Gilmar Palusa todos os anos lá em Portugal. Sim, o Gilmar, aquele que tem um belo apartamento em Portugal, no bairro Príncipe Real, avaliado em cerca de 600 mil euros, o que dá, só esse apartamento aí, quase 4 milhões de reais na cotação atual, segundo informações da imprensa. É esse Gilmar, gente. Será que ele não está nem um pouquinho preocupado em ele ser o próximo a sofrer com a Magnitsky e perder todos os bens dele lá na Europa? Porque não importa se ele tiver bens em bancos europeus que operem no sistema financeiro americano, ou seja, em qualquer banco, Gilmar também vai rodar.
E tudo indica que sim, que outros ministros do STF também vão cair na rede da Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui nessa apuração do Lorival Santana, que é um jornalista experiente de política internacional do Estadão e da CNN, que não errou um furo de reportagem até agora e foi o jornalista brasileiro que acertou o dia em que o Trump aplicou a Magnitsky no Moraes. Dá uma olhadinha aqui no que ele fala pra gente. Por enquanto, o Departamento do Tesouro, que é quem emite a ordem, emitiu apenas contra o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, estão noticiando. E eu vou explicar todo o contexto aqui agora. Toda essa campanha, digamos assim, essa ofensiva contra o governo Lula e contra o STF, ela parte principalmente do Departamento de Estado, o secretário Marco Rubio, que tem uma posição bastante anti-esquerda. Ele é de origem cubana e lá dentro foi que se engendrou todo esse plano com assessores que ele tem, incluindo um conselheiro sênior de ética brasileira chamado Ricardo Pita, e que então trabalharam nesse plano, que naturalmente teve a ação do presidente Trump, mas é algo tracionado a partir do Departamento de Estado. Ora, de acordo com a lei americana, a lei Magnitsky, ela é do escopo do Departamento de Tesouro. O secretário Scott Bessent é bastante poderoso também, tem muita influência sobre o presidente Trump também, assim como o Marco Rubio. E pode ser que tenha havido uma filtragem no Departamento de Tesouro. Mas a minha informação, a minha apuração é de que a lei Magnitsky será aplicada contra todos os ministros do STF que tenham tido envolvimentos, que tenham aprovado os andamentos, né, os passos que foram dados na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, aquelas sanções, aquelas ordens de retirada de conteúdos das redes sociais. Pessoal, o bambu vai gemer no STF e não vai ser pouco.